Oi, pessoal! Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a teoria evolutiva de Darwin e a gente viu que, para Darwin, a base da evolução é a existência de variabilidade, ou seja, de diferentes características em uma determinada população. Só que Darwin ele não sabia explicar como que essas variabilidades surgiam, tá? Por isso que atualmente, a teoria que melhor explica o processo evolutivo é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, ela se baseia tanto nas ideias de Darwin, quanto em experimentos realizados por Mendel, né? A genética clássica de Mendel. E também a teoria sintética, ela leva em consideração os nossos conhecimentos atuais sobre genes e processos que geram a diversidade de uma população. Então, dentre os principais processos que geram variabilidade está a mutação, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho. Então, o que é mutação? Mutação nada mais é do que uma mudança que ocorre no DNA, uma mudança no seu material genético, beleza? Então, a gente tem que lembrar que o DNA, ele é uma dupla hélice. Tá? Ele tem esse formato de dupla hélice, ou seja, ele é formado por duas fitas que formam o DNA, tá? Mas se a gente observar essa dupla hélice, ela é formada por unidades específicas que são chamadas de nucleotídeos. Então eu vou escrever aqui para vocês, ó, que o que forma o DNA são os nucleotídeos. Assim como os aminoácidos formam as proteínas, os nucleotídeos formam o DNA. E o nucleotídeo, ele tem uma certa composição e existem 4 tipos diferentes com base nas diferenças entre essa composição do nucleotídeo, tá? O que varia de um nucleotídeo para outro é o que a gente chama de qual base nitrogenada contém esse nucleotídeo, tá? Então, simplificadamente, a gente teria 4 possibilidades. A gente tem a adenina, que eu vou chamar de A timina, que eu vou chamar de T, a citosina, que eu vou chamar de C, e a guanina, que eu vou chamar de G, beleza? Então, são essas 4 possibilidades que a gente tem de nucleotídeos para formar o nosso DNA. Toda a molécula de DNA, ela é formada por combinações desses 4 nucleotídeos, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um trecho do DNA, um gene, tá? O que é um gene mesmo? O gene é um trecho do DNA que é responsável pela produção de uma determinada proteína ou de um determinado produto funcional, que pode ser também um RNA. Normalmente é uma proteína. Então, o gene é uma sequência de DNA, um trecho específico do DNA, que tem a mensagem para a célula produzir uma determinada proteína, normalmente, tá? Então, se eu pegar esse gene e eu observar, eu vou ver que esse gene, tá? Vou dar um zoom aqui, ó, nesse gene. E esse gene, ele é formado por uma sequência de nucleotídeos específicos. Então, eu tenho lá, vamos supor, um gene ATG, CAT-TAA, tá? Vamos supor, é óbvio, galera, que o gene ele é formado por dezenas a centenas a milhares de nucleotídeos, na realidade, tá? Eu tô dando um exemplo bem simplificado. O que é interessante, galera? Interessante é que a cada 3 nucleotídeos, ou seja, a cada trinca de nucleotídeos, essa trinca ela é a informação para um determinado aminoácido. Eu não comentei com vocês que os genes, normalmente, eles levam à produção de uma determinada proteína, ele tem a informação para a célula produzir uma determinada proteína? Então, a cada 3 nucleotídeos, essa trinca de nucleotídeos corresponde a uma mensagem para a célula, para ela introduzir naquela proteína um determinado aminoácido. Se a gente lembrar, nós temos 20 tipos possíveis de aminoácidos. Então, ATG é um aminoácido específico, vou botar aqui, tá? Um aminoácido rosa. Aí vem CAT, eu tenho outro aminoácido, vou botar aqui um aminoácido verde, tá? TAA, outro aminoácido, minto, né? TA é o códon, stop códon, mas vamos
Vamos fingir, tá? Isso é detalhe, tá, galera? Outro aminoácido, beleza. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa proteína, vamos supor, ela é formada por 3 aminoácidos diferentes. Um aminoácido rosa, um verde e um laranja, tá? Se ocorrer uma modificação na sequência, concorda que eu vou ter uma modificação, se ocorrer uma modificação na sequência de nucleotídeos, concorda que eu vou ter uma modificação na sequência de aminoácidos e, consequentemente, eu vou ter a produção de uma proteína diferente, tá? Então, olha só, mutação nada mais é do que uma modificação na sequência de nucleotídeos do DNA. E essa modificação, ela pode ser por substituição. Então, se eu substituir esse aminoácido aqui, vamos supor, eu substituir o G por um A, tá? Erroneamente, por algum motivo, aleatoriamente, ocorreu essa substituição, e isso pode levar à produção de um aminoácido diferente. E aí, ao invés de eu ter um aminoácido rosa, agora eu posso ter um aminoácido azul. E, consequentemente, eu vou ter uma proteína diferente. O meu produto final vai ser diferente. Isso gera uma outra característica. Então, eu tô a partir de mudanças no meu material genético, por meio de mutação, gerando outras características. Por quê? Porque eu vou gerar um outro alelo. Lembra que alelo nada mais é do que são variações de genes? Variações de genes, por quê? Porque esses alelos, eles têm sequências de nucleotídeos diferentes. Então, se eu mudei a sequência de nucleotídeos de um determinado gene, eu gerei um alelo, que é uma variação desse gene, e esse alelo, ele pode levar à produção de uma característica diferente, de uma proteína diferente. Beleza? Então, essa mutação, ela pode ser por substituição, ela pode ser simplesmente por deleção. Olha só, se eu deletei aqui, o que eu vou ter agora? Que a célula ela vai entender que a minha primeira trinca de nucleotídeos vai ser agora ATC e não mais ATG como era inicialmente. E isso vai levar à produção de um outro, a produção de um outro não a produção, né? A adição de um outro aminoácido, beleza? Na proteína. Então, basicamente é isso, galera. Pode ser também por adição de nucleotídeos. Então, aqui eu tinha ATG inicialmente, vamos supor que seja adicionado um A. E agora eu vou ter uma trinca diferente, ATG, ACA, aí eu vou mudar tudo aqui para frente, consequentemente eu vou mudar a minha sequência de aminoácidos na minha proteína, ok? O que é importante, galera? Importantíssimo. As mutações, elas são, eu vou escrever aqui, ó, que é muito importante, aleatórias. Mutação, ela ocorre de forma aleatória, ou seja, acidental. A mutação, ela não é direcionada, beleza? Então, ela pode ocorrer de forma acidental. E quando que essa mutação ocorre? Ela ocorre normalmente durante a replicação do DNA, quando o material genético ele se replica, ou seja, ele faz cópias antes da célula se dividir. Sempre o material genético ele tem que replicar, ele tem que fazer uma cópia, tá? E aí nesse processo de cópia, a célula ela pode errar ocasionalmente, acidentalmente, e introduzir, por exemplo, um nucleotídeo errado. Isso vai causar uma mutação, tá? Pode ocorrer também, a mutação pode ocorrer por ação de fatores ambientais, como, por exemplo, radiação ultravioleta. Por isso que tomar sol excessivamente, sem o uso de protetor solar, pode gerar um câncer. Por quê? Porque pode causar uma mutação, tá? Então, radiação ultravioleta, alguns produtos químicos que a gente chama de produtos mutagênicos, alguns vírus introduzem o material genético deles dentro do nosso material genético, causando mutações. É como se ele introduzisse o material genético dele e quebrasse aquele gene, tá? E aí causa uma mutação. Tranquilo? Então, é importantíssimo, galera. Mutações são mudanças que ocorrem no material genético, no DNA, de forma aleatória. Quando que essas mutações elas vão ser importantes para o processo evolutivo? Quando essas mutações ocorrerem especificamente nos nossos gametas ou nas células que vão dar origem aos nossos gametas. Porque só assim essa mutação ela vai ser passada para os descendentes. Então, só assim eu vou ter que aquela característica, aquela nova característica, em função daquela mutação,
ela vai ser transmitida para os descendentes. Caso a mutação ocorra nas células somáticas, que são as células que formam o nosso corpo de forma geral, essa mutação ela não tem importância evolutiva, porque ela não vai ser transmitida para os descendentes, tá? Mutações que ocorrem nos gametas ou nas células reprodutivas, as células germinativas que dão origem aos gametas, essas sim, por serem passadas para os descendentes, elas são extremamente importantes para o processo evolutivo, porque elas vão ser a fonte principal de gerar uma nova característica, um novo alelo. Tranquilo? Então é isso, galera, sobre mutação.